começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Bom dia, boa tarde, boa noite neste domingo ensolaradíssimo aqui em São Paulo, como podemos ver através da imagem do nosso querido Mano Mixel. Sejam bem-vindos ao episódio de número 14 do Ed3, o seu podcast, o nosso podcast de basquete. Meus amigos Gabriel Spangero e Michel Braga, aqui comigo, eu sou Rafael Medeiros, sejam todos bem-vindos a este episódio. Episódio de número 14, vamos tratar hoje sobre aqueles times da Conferência Oeste que ficaram no nosso bottom ali, né? Na nossa parte de baixo da Conferência Oeste. Michel, Gabriel, um bom dia aqui para nós neste momento, gravando aqui no dia 19 de setembro. Todos bem? Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo. Aqui, como você disse, um domingo ensolarado, os passarinhos cantam em São Paulo neste momento. Então, ótimo momento, muito auspicioso para essa gravação, para falar do restolho das conferências, né? Aqueles que não vão em lugar nenhum esse ano. A nossa zona de rebaixamento, né? Se pudesse dizer isso, né? Acho que é a primeira vez que a gente está gravando num dia claro, né? Aqui, na verdade, na parte do dia, acho que é a primeira vez, sempre gravamos à noite, um pouco diferente aí. Vamos ver como que a gente trata aí do nosso rebaixamento aí. Vamos ver como é que o nosso organismo reage nesse dia de hoje, gravando. Meio diferente, né? Diferente. Com o nosso fuso horário da noite, meio diferente. Mas muito bom. Pessoal, apenas para esclarecer para quem está ouvindo a gente, a NBA é diferente de outras ligas, né? E assim como todas as ligas americanas, né? Não existe uma zona de rebaixamento, né? Não existe times que são rebaixados, não existe uma segunda divisão, como a gente vê muito comumente no futebol, né? No nosso querido e amado futebol. Então, como a gente explicou desde lá do episódio do Palpitão do Oeste, são 15 times. Atualmente, os 10 melhores, né? Os 10 melhores times vão para uma próxima etapa da competição, né? Quer seja o play-in, quer seja o play-off, e os 5 times menos bem posicionados, né? Com o maior número de derrotas ali na competição, na pré-temporada, eles acabam encerrando a temporada por ali e, como o Michel falou, não vão para lugar nenhum. Eles encerram o seu ano e se preparam já para a temporada seguinte. Um benefício que eu acho que é algo que a gente vai falar bastante aqui ao longo desses comentários sobre esses 5 times, a NBA trabalha sempre com um esquema de os times que são mais, né, os times que têm pior colocação na temporada anterior, no ano seguinte, no draft, tem chances e tem escolhas de primeira rodada mais bem posicionadas que os times que tiveram melhores colocações ou foram para playoff ou foram para as finais de conferência e assim por diante. Então, quem fica em último, e a gente vai falar de um time especificamente que provavelmente vai fazer muito esforço para ficar em último aqui na Conferência Oeste esse ano, tem a vantagem de, no ano que vem, brigar por posições altas, primeiras escolhas no draft 2022. Muito bem, dadas essas explicações sobre o nosso episódio, vamos falar de basquete, vamos tentar, mais uma vez, abusar do talento preditivo de Michel Braga. Bom, meus amigos, já desculpa. Eu fico até lisonjeado com você mentindo assim em rede nacional por mim, cara. Obrigado. A gente fez o episódio Palpitão do Oeste, o episódio número 11 do nosso podcast, onde a gente escolheu os 10 mais bem colocados de cada um. O que a gente vai fazer hoje é passar pelos 5, né? Aqueles 5 times que cada um aqui não colocou no seu top 10,
com destaque principalmente para aqueles times que podem ou não brigar, né, tentar surpreender dentro do top 10, ou vão apenas ficar ali quietinhos na moita esperando essa temporada passar. Vamos começar com o Michel. Michelzinho, e aí? Quem pode surpreender nesse Oeste? Quais daqueles times que não figuraram na sua gloriosa lista e certeira lista do top 10 podem ficar dentro dessa próxima temporada ou não? Olha, eu vou falar aqui, quando eu montei a minha listinha, eu fui até o 15º, né, para título de exercício só. Então, eu vou dizer aqui do 11º para baixo qual foi o meu ordenamento, né? Então, eu coloquei San Antonio em 11º, coloquei Sacramento em 12º, Minnesota em 13º, Houston em 14º, meu Houston da massa, e em 15º, Oklahoma. Eu acho aqui que quem tem alguma chance de surpreender, San Antonio, talvez Sacramento, vou te dar essa moral, Rafa, mas não vejo tanta qualidade no time, mas quem sabe, né? Então, San Antonio e Sacramento talvez possam beliscar um lugar entre os 10 primeiros e parar um play-in. Acho possível. Acho que o Minnesota já é muito difícil e acho que Rockets e Thunder são provavelmente os 2 piores times da NBA ainda, apesar de eu achar que o meu Houston fez um ótimo draft e começa a desenhar um núcleo jovem ali que pode pagar dividendos aí daqui a alguns anos, né? Mas eu não acho que isso vai acontecer agora ainda. E até pela questão que você falou dos picks da próxima temporada e tudo mais, não acho nem que é a ânsia do Houston agora buscar uma posição. O time, mesmo que conseguisse, né, tem a questão aí do Wall, né, que está aí para ser trocado, que até pode ser um problema para o Houston, porque o contrato dele é muito grande, então vai ser difícil de conseguir achar um outro time disposto a bancar esse contrato, sem que o Houston talvez tenha que ceder, além do jogador, algum tipo de troca, algum tipo de pique de próxima... de trocar as picks que ele tem. O Houston tem algumas picks para as próximas temporadas interessantes, né, já asseguradas aí. Então, acho que é um time que não vai nem tentar trazer uma grande estrela para compor, porque mesmo que faça isso, né, primeiro que a essa altura já seria praticamente impossível. E depois que mesmo que faça isso, o time não vai se tornar competitivo a ponto de brigar por um título de NBA. Está muito longe disso. Então, eu acho que vai ser um caminho de usar esse núcleo jovem, testar ele, descobrir quais desses jogadores de fato vão se tornar, vão realizar o potencial que eles têm. E aí, gradativamente, ao longo dos próximos anos, aí, ir agregando mais alguns jogadores que, de fato, possam formar um núcleo muito forte. Eu acho que o Houston vai ser muito forte daqui a 3, 4, 5 anos, talvez. Tem todos os jogadores, se a gente fosse falar do time titular do Houston, vou considerar aqui que o Wall ainda esteja, né? Provavelmente seria o Wall, Porter, Green, que é um dos principais calouros aí da pick desse ano, Wood, e aí talvez o Tays aqui, acho que seria o caminho, né? Tirando o Wall, que é o que vai sair, já está garantido que vai sair, são todos jogadores jovens. E ainda trouxe o Sengun, o Garuba, enfim, alguns outros picks que também podem se desenvolver aí. Então, eu iria na linha de, acho que é o que o Houston vai fazer, de apostar nesses jogadores, aqui já me estendendo bastante do meu time do coração aqui, né? Mas, enfim, de apostar nesses jogadores e de ir criando um núcleo em que vai ser possível testar os jogadores, ver quais deles de fato vão realizar o potencial que supostamente tem, né? O Green é um jogador que a gente espera muito dele. Será que ele vai ser tudo que ele pode ser? Se for, é um jogador com potencial de All-Star. Então, assim, o Houston pode esperar os próximos 2, 3 anos para entender como esses jogadores vão se desenvolver e, ao longo do caminho, tentar adicionar mais alguns jogadores, né? Se o Wall sair, abre muito espaço orçamentário para tentar outros jogadores de peso em algum momento no futuro, enfim. Então, eu acho que esse é o caminho do Houston aqui. Mas acho que, infelizmente, ainda nessa temporada, como eu disse, ele e o OKC são os 2 piores times da NBA, na minha opinião, e devem ficar aí brigando aí em 14º, 15º aí, talvez mais interessados em serem o último colocado do que qualquer outra coisa.
Apesar de, né, Gabriel Spanger aqui acredita no Houston, colocou ele em 10º. Então, Gabriel, que você Em esteja 10º certo. lugar, ousadia e alegria, cara, sim. Que jogue muito, que dê match, que entre em 10º, que ganhe o play-in e que vá para a final da NBA, numa das campanhas mais inesperadas da história, tá? Então, faço votos. Muitos se acontecer isso. Muitos incis. O tanto de lesão que vai ter nos outros times para conseguir nivelar isso aí não é pouco, não. Muita coisa para acontecer para proporcionar isso, né? E não querendo criar polêmica, mas já criando, para mim o Jalen Green é fortíssimo candidato a calor do ano, cara. Fortíssimo candidato. Para mim, acho. o Cade Cunningham. Mais que o Cade Cunningham, eu acredito. Primeiro que eu acho que os dois vão ter muito minuto, vão ter muito tempo de jogo, porque entraram em dois times que precisam colocar eles para jogar. Mas eu acho que até assim, olhando um pouco quem está ao redor, eu acho que o Jalen Green vai ter parcerias melhores, principalmente se o John Wall ficar, o que não deve acontecer, mas se ele ficar, eu acho que ele vai ter parceiros melhores de jogo do que o Cade Cunningham do outro lado, que vai nadar praticamente sozinho com o Jeremy Grant, que não é tipo o jogador da posição que ele joga. Então, eu acho que esse moleque tem muito potencial na minha visão. Concordo com você que o Rockets fez um excelente draft. Não acho que foi bom, não, foi excelente. Mas que é Talvez o melhor. mas que é um projeto de longo prazo, é um projeto para daqui 3, 4 anos, quem sabe a gente olhar para esse Rockets e imaginar esse Rockets fazendo uma campanha como a do Hawks do ano passado. Como um Atlanta Hawks do ano passado, que foi para a final do leste, que brigou até o final com o Milwaukee Bucks, com uma baita de uma estrela em ascensão, que é o Trae Young. Então, se o Jalen Green confirmar o potencial dele, se tornar um cara dominante, como o Trae Young foi muito nos playoffs do ano passado, cara, com o Christian Wood de parceiro ali também, junto, cara, acho que tem jogo demais ali. Também acho. E é um time que inteiro, né? De novo, tirando o Wall, inteiro muito novo, né? O Chris Wood tem 25. O Kevin Porter, acho que tem 22. Estou até olhando aqui, 21. Todos os outros draftados estão na casa de 19 também. E existem alguns outros prospectos interessantes. Então, acho que é uma fase bem nova do Houston, porque se a gente for pensar os últimos anos do Houston, né? O último já desastroso, mas até o ano anterior, a tentativa sempre era em torno do James Harden, montar um time capaz de brigar pelo título. E eles tentaram parear o James Harden com vários veteranos ao longo do tempo. A parceria de maior sucesso foi a do Chris Paul, que por 2 vezes quase rendeu o título, se não fosse aquele time absurdo do Golden State, e ainda assim, mesmo contra aquele time, por 2 vezes quase rendeu o título. Eu lembro até a minha maior decepção recente com o basquete foi, acho que foi a temporada 18-19, em que o Houston botou 3-2 contra o Golden State, tinha os manos de campo, então o 7º jogo seria em casa, e o foi Chris Paul nos se machuca. O Chris Paul se machuca. Mesmo com o Chris Paul machucado, foi nos 2 últimos jogos, foi para o intervalo com quase 20 pontos de vantagem, e aí aquele terceiro quarto que se tornou lendário do Golden State, sempre acontecia, sempre tirava a diferença, Stephen Curry voltava metendo todas, Durant, enfim. Bom, um time que tinha Klay Thompson, Green, Durant e Curry, sim, né, não é um Big Three, é um Big Four, né? Enfim. É muito difícil bater, e ainda assim o Houston quase 2 vezes conseguiu. Depois tentou com o Westbrook, que foi desastrosa a passagem dele lá, muitas lesões e tudo mais. E a última tentativa ainda, mas aí já com o Harden querendo ir embora, foi com o próprio John Wall. Então, assim, mudou totalmente, né? Porque o Houston meio que entregou os pontos e, olha, não dá, precisamos buscar um novo time, né? Até pelo próprio Harden ter forçado a saída dele e tudo mais. Acabou sendo uma troca não muito boa também para o Houston, enfim. Então, assim, é um time que está, de fato, numa etapa de reconstrução. Boa, muito bom. Muito bom, meu amigo. Seu coração bateu mais forte, mas muito, muito boas palavras, excelente análise. Foi frio e calculista em cima desse Houston Rockets.
Gabriel Mas Spang. ainda prefiro acreditar no cenário do Gabs. Boa. Não, o seu lado torcedor vai acreditar no cenário do Gabriel, né? O seu lado comentarista esportivo, se assim a gente pode ousar dizer, já vai Pende acreditar mais pro lado dele mesmo, né? Que acabou de falar. pende no outro lado. Gabriel Spanger, e para você, meu querido? Seus 5 piores, o que pode acontecer desse bololô dos 5 piores seus aí? Na verdade, antes de falar dos 5 piores, eu vou voltar no 10º da última, da nossa lista lá, que foi o Houston Rockets. Eu acho que talvez, sendo muito pé no chão e frio, calculista igual a gente tá aqui, deveria realmente estar um pouco abaixo. Mas aí, olhando muito, um pouco, talvez, bem abaixo, visando o longo prazo, não sei. Mas olhando muito o draft que fez e os calouros que eles trouxeram, né? Principalmente o Jalen Green, que fez uma puta temporada na Summer League também, né? Acho que é um cara bem promissor, mas, cara, assim, próximos anos aí talvez foi muita ousadia aí também, sendo bem clubista, mais clubista do que o Michel, que torce pro time, né? Mas olhando aí os últimos que eu tinha deixado de fora da lista, Pelicans, que na verdade, se não tivesse o Houston Rockets na minha lista, seria o 10º, na minha visão. Aí Pelicans, San Antonio Spurs, o Kings, Timberwolves e o OKC, né? Acho que são, tirando o Houston no meu palpite de ousado, a gente acaba concordando aí nesses últimos last five aí, né? E, assim, alguns times que eu acho que podem surpreender, acho que o Rafa vai acabar comentando, acredito eu, um pouco mais. O Kings, eu acho que fez um draft bem bacana, vai ser legal olhar, pode surpreender, e aí a profundidade da análise eu deixei com o especialista do time. Mas eu acho que um time que acho que pode surpreender e vai ser interessante ver a evolução é o San Antonio Spurs, né? O Michel comentou também que na lista dele estava em 11º, né? Brigaria ali por um play-in. Mas, assim, é muita dúvida, né? Acaba perdendo alguns jogadores importantes, né? Da temporada passada para agora, perde DeMar DeRozan, perde Rudy Gay, o Pat Mills, e traz aí alguns veteranos, né, como o Tadeusz Young. Os draftados não foram, assim, de picks muito altas, então, assim, pode ter sempre aquela surpresa, né? Tem alguns jogadores que vêm aí que fez uma evolução gigantesca que não foram picks altas. Mas sempre aquela dúvida, olhando friamente estatística, pode ser que não, sim, é muita dúvida. E chega, também tem um elemento muito crítico ali, que é o coach Pops, né? O Popovich, cara, que vai fazer sempre uma diferença absurda a organização do time, como que ele consegue organizar e trabalhar o elenco jovem, que vai ser uma aposta muito grande. Acho que a chave de ouro ali pro San Antonio, que são os 3 principais ali, né? Derek White, DeJounte Murray e o Keldon Johnson, né? Esse é um núcleo jovem muito bom, que consegue se provar e provavelmente vai ter uma minutagem muito grande esse ano, com a perda, acho que principal aí dos caras que saíram, né? Então, assim, pode surpreender, mas tem que ter uma organização muito boa do coach. Vamos ver como é que vai ser, porque perde jogadores importantes também, né? Mas, assim, é o coach Pops. A gente pode se surpreender de qualquer forma. Acho que olhando muito grande, assim, assim, pode surpreender. Acho que, para mim, de todas as temporadas, essa é a mais desafiadora, acho que do Pops ao comando do San Antonio. Porque eu acho que é a primeira vez na história recente, e quando eu digo história recente, sei lá, dos últimos 15, 20 anos, que esse time realmente passa por uma reconstrução, né? Se você pegar o San Antonio do começo dos anos 2000, é o San Antonio que tem como a principal estrela o Duncan, depois vem o Tony Parker, depois vem Ginobili, e, cara, esse time que já tinha o Robson, inclusive, desculpa, David Robson, o almirante, antes mesmo do Duncan. Então, é um time que passa esses últimos 20 anos, principalmente o começo dos anos 2000,
a primeira década dos anos 2000, sendo um time super competitivo e onde o Greg Popovich, né, tem o seu auge. O San Antonio é campeão mais de uma vez, inclusive, da NBA durante essa época. E agora, cara, toda essa, digamos assim, época áurea do San Antonio, ela se encerrou, né? Essa dinastia aí, né? O Duncan há muito tempo, Tony Parker, o último foi o Ginobili dessa geração a se aposentar, e tentou se remodelar, trouxe o DeRozan, teve o Kawhi durante um tempo, né? Vale lembrar, o San Antonio teve o Kawhi Leonard e acabou trocando o Kawhi, enviando o Kawhi para Toronto. Então, eu acho que é a primeira vez que eles não têm uma grande estrela no time, né? A última grande acabou de sair, que era o DeMar DeRozan, em que eles apostaram muito nessa troca, né? Kawhi vai para Toronto e o DeRozan sai de Toronto, vem para San Antonio. E, cara, agora sobrou isso que você falou. Um Big Three jovem pra caramba. O DeJounte Murray é um cara que eu gosto demais de ver jogar. Acho espetacular, assim, acho que tem um potencial absurdo. Mas assim como a gente falou do Houston, cara, não acho que é um time para agora. E eu não sei até... Vai se adequar ainda, né? Eles vão se engrenar de novo, né? Junto com toda essa reestruturação do time que teve, né? Que perdeu, por exemplo, o DeRozan, né? Rudy Gay, Pat Mills, pô. Perde a galera. Perdeu sua galera mais velha e, cara, assim, para mim esse é o grande desafio. Como é que o Pops vai se encaixar com isso? Porque eu vejo o Popovich muito metódico, né? Ele é um cara muito sistemático ali na montagem do time, em ter a rotação. O próprio DeRozan, né? Ele teve que mudar o jogo dele com o Popovich, porque ele era um cara que gostava da bola na mão, ele era um cara que gostava de ter a bola, de definir a jogada, e ele passou a ser um cara muito mais coletivo com o Pops do que ele era no Toronto Raptors. Então, assim, vai ser, na minha visão, curioso assistir esse San Antonio Spurs nessa temporada. Uma coisa que sempre tinha, por exemplo, quando o DeRozan estava fora de quadra, mas eles conseguiam ter a ofensiva, por exemplo, com o Pat Mills, com o Rudy Gay, mas eles também saíram, né, cara? Então fica muito essa dúvida aí que você comentou, né, Rafa? Como que o time vai se organizar apostando com esse elenco jovem, esse Big Three jovem aí que está se esboçando, né, se ajustando. Eu acho que a dúvida que fica para o Spurs vai ser um time que vai tentar vencer ou vai ser um time que vai tentar tancar, como a gente vai falar daqui um pouquinho para frente do OKC, já pensando numa reconstrução mais de longo prazo, entendeu? Tipo... colocando as picks mais altas e tudo mais, né? Porque o San Antonio, ele tá no nível, igual ano passado, que ele não vai para playoffs, só que ele não tem uma posição tão ruim para conseguir picks boas no ano que vem. Então... ele tá no meio termo ali, né? E esse meio termo... Pior lugar. Pior lugar, exatamente. Então, não é um meio termo do bom, né, cara? Assim, para você pensar numa discussão. Show, Gabs. Muito bom. Boa. E você, Rafa? Não tem Quais são os palpites? Não tem uma pessoa querendo falar do time do coração também, não? Eu já Chegou falei, a hora, quando a gente falou de Summer League, eu já dei a dica que o campeão chegou. Tô brincando. O campeão chegou muito bom. Cara, assim, os meus 5 que ficaram de fora, acho que eles batem até com os do Michel, né? Foram San Antonio, Kings, OKC, Minnesota e Houston. Para mim, tem 2 times, na verdade 3 times que vão brigar pela 10ª posição do Oeste. New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs e Sacramento Kings. Já falei quando a gente falou da Summer League, o Sacramento ficou muito próximo de ir para play-in ano passado. Ficou numa briga de quem perde menos entre San Antonio, Pelicans e Sacramento. E eu acho que isso vai acontecer de novo nessa temporada.
Para mim é o mesmo cenário, não acho que mudou tanto, apesar do San Antonio estar numa reconstrução e tudo mais, mas, cara, o Pelicans perdeu muito, assim, qualidade de elenco na minha visão, não só pelo LaMelo, perdeu até o Bledsoe, que era um cara que eles tinham trazido, né, para ser um substituto do, do Lonzo Ball, desculpa, falei LaMelo, Lonzo Ball. Então, para mim, é um time que vem meio desmontado de uma temporada para outra. O Kings, em compensação, se a gente parar para olhar, primeiro que para mim fez um belo draft, trazendo um jogador com capacidade defensiva, que era coisa que o time não tinha. 2, ainda tem um núcleo jovem, que para mim ainda tende muito a trazer bons frutos para esse time do Kings, com o De'Aaron Fox e o Tyrese Haliburton principalmente. E aí você tem dois caras também dentro desse time, que pode ser o time titular do Kings, que é o Buddy Hield e o Marvin Bagley, que podem ou não contribuir. Para mim, principalmente o Buddy Hield é um cara que precisa se provar mais, ser mais constante. É um ótimo arremessador, quase foi para o Lakers por conta dessa característica agora na off-season. Mas ele precisa ser mais constante, precisa contribuir realmente mais para o time. Acho que as duas grandes apostas são o De'Aaron Fox e o Haliburton. Existe uma grande especulação de troca, né, de que o Kings possa estar se movimentando para ir atrás do Ben Simmons. O que eu acho, como torcedor e como analista de basquete, uma tremenda cagada, porque para o Kings fazer isso, ele vai precisar trocar um desses dois jogadores, ou botar o Fox, ou botar o Haliburton no meio da troca. Eu acho uma cagada fazer isso mesmo. Não faz sentido. Esses dois moleques são muito bons e vão dar muito bons frutos. E, cara, e trouxe o Davion Mitchell, como eu falei, que é um cara que, poxa, mostrou uma bela defesa na Summer League. É uma característica que o time precisava muito e não tinha. Pontos ruins: o Kings não tem um elenco, o Kings não tem um banco. Então, tirando todos esses nomes que eu falei aqui, quando você olha para o banco do Kings, cara, não vai ter tanto. Tem um outro jogador que acabei esquecendo de falar aqui, que existe uma especulação de troca. Eu acho um belíssimo jogador e teve a melhor temporada da sua carreira na temporada passada, que é o Harrison Barnes. Para quem não lembra, o Harrison Barnes estava nesse Golden State Warriors que o Michel falou aqui, multicampeão e um belo time, e era, junto, na minha opinião, com o Livingston, os dois caras que carregavam o banco do Golden State Warriors quando Curry, Klay Thompson, esses caras precisavam descansar. O Harrison Barnes, ano passado, teve uma belíssima temporada pelo Kings, foi a melhor temporada da carreira dele em estatísticas, em pontos, em arremesso, em decisão de jogo e de jogada. Não sei se vai ficar no Kings. Existe uma especulação que alguém possa levá-lo, visto que ele é um cara importante, justamente para isso, né? Imagina botar ele num banco de um outro time que está brigando por título, ele vai contribuir. Cara, ele está contribuindo no Kings. Você está contribuindo no Kings, cara, dá um time melhor, esse cara vai contribuir mais ainda. Então, eu acho que... Momento torcedor craque Neto. Momento craque Neto aqui. Então, ele vai conseguir. Então, tipo, minha opinião, cara, é um time que pode dar frutos, tem um elenco jovem, tem o Barnes, cara, que se jogar o que jogou na temporada passada pode ajudar bastante, mas, como eu já falei aqui em diversos episódios, não tem um técnico. Acho que o grande problema do Sacramento Kings, assim como na minha visão, é um problema do Pelicans, é não ter um técnico. Eu acho que esses dois times pecam muito por não ter um técnico bom o suficiente para arrumar. Cara, se você arrumar um desses dois times um pouquinho, esses times, na minha opinião, conseguem chegar mais longe do que eles chegaram, principalmente Sacramento, na temporada passada. Se você pegar a campanha dos dois na temporada passada, e vale lembrar, turma,
o Sacramento tem, na minha visão, uma das piores divisões da Conferência Oeste. Os times que mais jogam com o Sacramento Kings são Lakers, Clippers e me fugiu os outros dois. Mas você joga com os dois times de LA e são times que você mais joga na temporada. E mesmo assim o Kings quase foi para o play-in ano passado. E se botasse o Kings na Conferência Leste, ele teria classificado entre os 10 primeiros. Então, se você consegue só arrumar esse time de um jeitinho, né, tecnicamente viável, cara, eu acho que tende a dar muitos resultados muito melhores, assim. Ele consegue evoluir de uma temporada para outra. Eu acho que esse é o meu grande, assim, a minha visão para esse time do Kings. Deixando um pouco, óbvio, o lado torcedor, eu acho que não vai dar em nada mais um ano. Mas, de novo, se mudar o técnico, quem sabe? Eu acho que o Luke Walton, cara, na minha visão, é muito bagunçado, muita bagunça, não consegue organizar o time defensivamente. E isso faz com que o Kings não consiga ir para frente há tanto tempo já. A gente comentou no episódio passado, acho que foi, né, Rafa, do impacto do técnico foi do Atlanta, né? Que teve uma organização ali depois, agora me fugiu o nome do Nate coach McMillan novo lá. Que organizou o time, né? Acho que realmente isso como que faz uma puta diferença. Cara, o Nate McMillan, o Thibodeau, cara, no Knicks, o que o Thibodeau fez no Knicks ano passado, na temporada passada, levou o Knicks a ser quarto colocado da Conferência Leste. Um time pífio. Eles chegaram a playoffs depois de 8, 9 anos, né? E um time, se não me engano. assim, o time do Knicks não era um time para ir para playoff praticamente. Foi destruído pelo Atlanta nos playoffs. E o Thibodeau, cara, levou esse time com uma baita defesa, com um jogo pesado, um jogo até lembrando o começo dos anos 2000, um jogo de garrafão, um jogo de corpo, um jogo de empurra-empurra, de curta distância, pouco arremesso de três. Cara, tudo bem, contou com o Julius Randle vivendo a melhor temporada da carreira dele, mas levou, cara. Então, eu acho que esses técnicos, o Monty Williams, lembrei, o Monty Williams no Suns também, cara, puta trabalho que fez. Então, ter um técnico bom, a gente já viu que gera um impacto absurdo. O Atlanta saiu de fazer uma campanha para nem ir para playoffs, para ser quinto do leste e ir para uma final de conferência. O Knicks saiu de nem ir para playoff para ser quarto do leste. O Suns saiu de nem ir para playoff para ir para final de NBA e ser campeão da sua conferência. Então, quase, né? Exatamente. Então, assim, cara, gera impacto. E o Luke Walton, na minha visão, não é esse cara. Não teve um bom trabalho ainda. Então, acho que esse é o principal. A gente acabou não falando, mas, assim, um outro time que está aqui, que a gente não falou, é o Minnesota Timberwolves, que eu acho que também é um outro time bagunçado. Tem boas peças, bons jogadores, fez um belo draft ano passado com o Anthony Edwards. Então, tem o Edwards muito bom, tem o Karl Anthony Towns muito bom, tem o DeAngelo Russell, que se firmar, né, se não se contundir tanto, conseguir ser o DeAngelo Russell que jogou no Brooklyn Nets, cara, é um time que pode incomodar esses três que eu falei. Se o Minnesota se organizar bonitinho também, cara, esses caras estiverem em forma, o Karl Anthony Towns não tiver tantos problemas de lesão, não ficar tão fora, o Russell também, e ajudarem o Anthony Edwards a jogar, eu acho que é um time que dá jogo. É um time que pode incomodar bem San Antonio, Sacramento e Pelicans. Não acho que o Minnesota vem para um ano de tanque, não. Um ano de se esforçar para perder. Acho que eles vêm com uma outra mentalidade. Até porque eles estavam tentando, era um dos times também que estava tentando trazer Ben Simmons,
acreditando que poderia ser uma aquisição para levar o Minnesota para um lugar mais longe do que levou ano passado. Então, acho que minhas opiniões eram essas, Gabi. Acho que só sobre o Minnesota também, você comentou muito do Karl Anthony Towns e o D'Angelo Russell, né, com lesões e tudo mais. Pelo que eu peguei de estatística, que eles ficaram disponíveis em, cara, quase 30% apenas dos jogos, né? E como que isso faz uma puta de uma diferença? Como que todas essas lesões aí, que poderia subir o Houston do Michel um pouco para cima, né? Mas, cara, faz uma bela diferença. E vale lembrar o seguinte, depois de 2 anos, a gente vai ter uma temporada completa. São 82 jogos essa temporada. Perfeito. A temporada da bolha não foi. E o OKC? E o Acho que mira o 15º, né? E continua a sua construção infindável e maluca aí com todos os piques de 2023 até 2049. Eles têm todos os piques aí das primeiras rodadas de draft. Primeira rodada, né? Cara, falando em OKC, acho que o grande movimento, além, obviamente, do draft, foi ter dado a renovação, né? A extensão absurda que eles deram para o Shai Gilgeous-Alexander. E aí um fato curioso, né? Nessa semana, o Shai falando nas redes sociais, eu sou o Steve Nash negro, né? Tipo, ele se autocomparando como jogador que liderou a liga 9 anos seguidos com o melhor ataque da liga, né? O time que jogava tinha o melhor ataque da liga durante 9 anos seguidos. Então, cara, Shai Gilgeous, eu gosto muito dele, mas acho que ele ousou demais nessa comparação. Aparecendo eu com meus palpites aqui. De alegria, né? Mas o que você acha, Gabi, do OKC? Vai ser o último mesmo? Vai brigar para o último? Acho que a gente já falou bastante quando a gente comentou de draft, né, também. É um processo de reestruturação de muito longo prazo, né, cara? Tem os 350 escolhas de draft aí, né, cara, de primeira rodada para fazer toda essa estruturação. Então, cara, eles vão acabar jogando o seu mínimo ali para ficar nas últimas colocações e ter picks mais altas, né? Aí eu acho que o que você comentou no começo, isso é um ponto bem bacana da NBA, né? Dos últimos terem chances de se reestruturar e brigar um pouco mais para cima num processo de um prazo um pouco mais longo, né? É o que tem feito nos últimos tempos, acho que vai continuar pelo menos um pouco aí. Vale lembrar que o OKC, esse draft que passou, quase roubou a pick do Golden State, né? Eles queriam, porque queriam também a 7ª pick, que era do Golden State, não contentes com as picks que ele já tem. Ia pegar um cara bom. A 7ª foi o Kuminga, né? Se eu não me engano. Foi o Kuminga. Foi um cara bem diferente também, que provou bastante na Summer League. Muito bem. Não são bobos, né? Não são bobos. Mais algum destaque desse bottom 5 aí? Acho que a gente falou bastante, né? Falamos bem aqui de todos os times. Coração aflorou um pouquinho. Acho que da Conferência Leste a gente vai ter menos afloradas, vai ser um palpite mais imparcial do que a gente teve aqui. Mas acho que passamos por todos, né? Por todos eles. Os melhores, piores times do Oeste, né? Os melhores, piores times do Oeste, olha, confundindo. Meus amigos, destaques finais deste episódio. Acho que, na verdade, destaques finais, saindo um pouco da temporada, próxima temporada aí de NBA, cara, falar um pouco agradecer um pouco nossos quase 600 seguidores no Instagram, cara, de pouquinho em pouquinho estamos indo, cara, estamos ganhando nosso espaço ali, agradecer a galera e, poxa, deixar lá o recado, todo mundo que ainda não segue a gente, seguir no Instagram, no @podcast_ed3, nas plataformas de áudio e tudo mais, estamos conseguindo aí, né? Vamos indo, de pouquinho em pouquinho a gente ganha
nossos seguidores, nosso espaço, com o nosso trabalho bem bacana que a gente tem feito. Boa. E aqui os destaques é que aqui na Vila Mariana, aqui, meio-dia, quase hora do almoço, né? Já passou um pouco do meio-dia, está na hora de comer, os passarinhos continuam cantando, o domingo se pronuncia maravilhoso. Muito obrigado por mais essa oportunidade aí de estar com vocês, galera. Muito bom, Luiz. Eu também agradeço, galera. Muito bom começar o domingão, ter esse domingão com vocês aqui, vocês dois e com todo mundo que está ouvindo a gente. A gente teve, né? A gente fez esses últimos dias lá no nosso Instagram algumas enquetes. Em uma delas a gente falou que o Mavis não se mexia, né? Pois bem, acho que meu destaque final aqui, o Dallas Mavericks se mexeu, né? Trouxe um dos jogadores franceses aí, vice-campeão olímpico, o Ntilikina, um ala pivô, muito bom defensivamente nesse time francês, acho que pode ajudar o Doncic lá no Mavis a ter uma defesa mais sólida. Uma das aquisições aí dessa semana do time do nosso querido, amado, idolatrado tesouro, Luka Doncic. O Rafa torce mais para o Tesouro do que para o Kings. Mas É tipo isso, né? no atual momento, sim. Na atual conjuntura de mercado, sim. Que é o que tá dando, né? Para torcer, por favor. Porque o Kings não tá difícil, né? É que pro Rafa é muito mais o Luka Mavericks, né, cara? Tem que mudar o nome do time aí. Então vamos pra cima. Você imagina se o Luka jogasse no Kings, hein? Nossa senhora, aí, cara. Aí alguém aqui não ia nem dormir. Nossa, eu assisti os jogos do Kings e não iria dormir, porque geralmente são os jogos mais tardes da NBA, mesmo. Muito bom, meus amigos. Esse foi o episódio número 14 do Ed 3. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos vocês. Abração. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima.